Conta-se mesmo que o demônio começou a atacá-lo quando ele tinha apenas 2 anos, justamente prevendo o bem que ele faria às almas. No mistério do Padre Pio se revelou um homem chamado por Deus para viver mais profundamente o mistério do sacerdócio. Nós sabemos na igreja o sacerdócio é um sacramento e também um mistério que configura um homem a nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Pio, entre tantos santos, teve esta missão de trazer mais visivelmente aquilo que nós podemos viver invisivelmente. Dizer, os dons extraordinários, às vezes chamativos, chamam a atenção para algo mais profundo, a visibilidade de algo que, na verdade, se vive imediatamente. A vida de um santo deve ser a imitação do nosso Senhor Jesus Cristo e a imitação integral de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa imitação ela não é apenas exterior. Uma imitação exterior seria alguém se vestir como Jesus se vestia, alguém ter a aparência de Jesus Cristo, física. São apenas coisas exteriores. Mas o Evangelho nos mostra que a realidade de Cristo ela é uma realidade antes interior. São Paulo fala, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, nisso um santo ele deve viver, deve trazer a vida de Cristo dentro de si. No Padre Pio nós vemos isso de um modo muito claro. Todo o mistério, toda a vida de Cristo. Inclusive o mistério da sua paixão. É no mistério da paixão de Jesus Cristo que se revela de um modo particular o verdadeiro Jesus. Porque a muitos, mesmo Jesus avisou que muitos viriam em seu nome, muitos se diriam Cristo. Mas o verdadeiro Cristo traz essa marca da paixão como um sinal distintivo de Nosso Senhor. E o Padre Pio vai trazer de um modo particular, por mais de 50 anos, as marcas da paixão, da crucificação do Nosso Senhor Jesus Cristo, o seu corpo. Não apenas as marcas visíveis, mas também ele vai viver mais profundamente esse mistério. Esse mistério no sentido de que ele vive interiormente a paixão. Padre Pio, antes de tudo, foi uma alma que se ofereceu como vítima a Deus. Um sacerdote que se ofereceu como vítima a Deus. Depois desse oferecimento, Deus aceita a sua oferta, imprimindo nele, antes de tudo, invisivelmente, os estigmas e depois visivelmente, desaparecendo alguns poucos dias antes da sua morte. O Padre Pio, ele então vive esse mistério da paixão, constantemente, 24 horas. Este mistério da paixão que vai ser muito mais visível ainda na Santa Missa. O Padre Pio na missa, ele praticamente vivia como um sacerdote deveria viver a sua Santa Missa, envolvido no mistério da paixão. Em que sentido? A missa é a renovação do sacrifício da cruz. Nela não apenas nós lembramos o que Nosso Senhor fez por nós, mas na missa se torna presente esse mistério. Quer dizer, Deus quebra o tempo e espaço e traz ao nosso tempo o que aconteceu sobre o Monte Calvário naquele dia em que Cristo se ofereceu. Quer dizer, entre a missa e o Calvário, a morte de Jesus Cristo, não existe diferença nenhuma, senão uma diferença da aparência. Mas é o mesmo, não há um novo sacrifício, mas o mesmo sacrifício de Cristo. Então, aquilo que Nosso Senhor fez no Calvário, ele é a mesma coisa que Jesus faz em cada Santa Missa.
Agora o Padre Pio, ele é um santo que não apenas então vê isso, mas ele participa desse mistério, quer dizer, nele, na carne, no corpo dele, se verifica o mistério da paixão de Jesus Cristo. Então Cristo, vamos falar assim, Cristo morre misticamente no Padre Pio, sofre misticamente no Padre Pio, também ressuscita misticamente no Padre Pio. Todo o mistério da paixão então se passa na alma do Padre Pio. O que acontece na missa passa a acontecer nele. E isso é uma mensagem também para nós, né? Tudo que se passa na missa deveria acontecer em nós. Nós muitas vezes participamos da missa, mas esse participar às vezes não acontece. Às vezes nós estamos só presentes na missa, mas não participando da missa. E participar é muito mais do que pegar um folhetinho, do que cantar uma música, do que responder certinho as respostas de leituras. A Santa Missa verdadeiramente participada exige uma vida espiritual de quem participa da Santa Missa. Isto é, então não é possível eu só ir no ritual sem ter uma vivência cristã. Então, o que acontecia com o Padre Pio não era apenas algo do ritual da Santa Missa, mas algo que acontecia na vida pessoal dele. E isso crucificava. Nós temos relatos da missa do Padre Pio que ele tantas vezes celebrou a missa na forma antiga que nós conhecemos, sem corais, músicas, sem às vezes a parafernália que nós colocamos na Santa Missa, sem também todas aquelas pessoas que participam da Santa Missa, assim, de algum ministério litúrgico, simplesmente o Padre Pio sozinho celebrando sua missa e as pessoas participando da Santa Missa. Essa participação da Santa Missa com o Padre Pio era interessante porque sem tudo isso as pessoas eram tocadas. Temos relatos de pessoas que tinham um grande ódio contra Deus, contra a igreja, contra mesmo os sacerdotes, e com uma missa eram convertidos sem pregação. O que ocorria? É que ocorria algo misterioso, algo sobrenatural. Era possível se sentir o sobrenatural na missa do Padre Pio. E esse sobrenatural era tão real, tão persistente, fazia mesmo pecadores endurecidos, simplesmente participando da missa do Padre Pio, se converter. Então temos relatos dos comunistas, de ateus, de tantos tipos de pessoas que foram respirando ódio, mas apenas na missa eram tocados. Como um relato de alguém que disse: ou eu estou louco, ou este padre realmente traz Deus. E aí a conclusão que ele tirava esse padre tem Deus, esse padre é um santo. E ia lá se confessar. Outros diziam: eu vi Deus num padre. E esta realidade, então, sobrenatural era palpável a quem participava das missas do Padre Pio. Por quê? Porque era uma vivência disso. Agora não pensem, muitos livros antigos não trazem às vezes os relatos mais profundos, como é testemunhado pelas pessoas mais próximas dele. Alguém uma vez perguntou ao Padre Pio: o que o senhor vê durante a missa? Porque a impressão que dava durante a Santa Missa é que o Padre Pio tinha visões sobrenaturais. Mas o Padre Pio fala: eu só vejo a mais profunda escuridão, mas da qual eu vivo na fé. Quer dizer, o Padre Pio, não, apesar de ser favorecido em muitos dons extraordinários, teve também, como todos nós, que andar pelo caminho da fé. E simplesmente ele acreditava na realidade de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pio, por outro lado,
dava amplo testemunho de que essas realidades eram verdadeiras, justamente pelos milagres e prodígios que se sucediam diariamente em San Giovanni Rotondo. Não houve um dia sem milagres que ocorressem junto ao Padre Pio. Esses milagres morais que já relatei, mas também os milagres reais, milagres físicos. Por exemplo, de um senhor que tinha planejado assassinar a própria esposa. A esposa tinha sido curada de um câncer com a intercessão do Padre Pio. Ela tinha mandado uma carta, ela estava com câncer, e o Padre Pio responde essa carta e ela, mesmo milagrosamente, vê o Padre Pio em bilocação no seu quarto. E ela, então, aproveita para voltar a agradecer que o Padre Pio recebeu ela recebeu essa graça do Padre Pio. Porém, o esposo, alguém que, longe de Deus, planejou, nesta viagem de ida ao Padre Pio, assassinar a esposa para ficar com uma amante. E o seu plano era, justamente ao voltar, lançar a região onde o Padre Pio vivia, era uma região montanhosa, em algumas partes do caminho se passavam em verdadeiros abismos, e ele queria lançar o carro com a esposa e saltaria antes e depois fingiria um acidente fatal da qual ele se salvou, mas não pôde salvar a esposa. Então, quando eles vão ao Padre Pio, havia um corredor onde o Padre Pio atendia as pessoas, abençoava. O Padre Pio, o fitando, vendo, começou a gritar: assassino, assassino. E ninguém entendeu, mas ele entendeu, e foi revelado o seu plano. E a partir dali, algo acontece também de sobrenatural na vida deste homem. Este homem é tomado de tal maneira, pelas palavras do Padre Pio, assassino, toda a vida lhe passa na frente e tudo termina, ele vai no confessionário. E no confessionário lhe é revelado algo. Ele tinha feito um pacto com o diabo, mas São Pio ele revela: você tem o desejo de ter uma filha e você terá em menos de um ano. E de fato, ele, depois convertido e tudo mais, eles puderam ter um filho. Esse casal não conseguia ter filhos e tiveram uma menina e deram o nome de Maria Pia, em agradecimento ao Padre Pio. E ele se converteu. Então nós temos esses relatos de conversões. Também é muito conhecido o fato de, na Segunda Guerra, os soldados americanos tentarem bombardear a cidade a cidade de São Giovanni Rotondo. Mas conta-se que se via nas nuvens um frade que rezava e desviava os aviões da sua rota e fazia com que as bombas não caíssem em San Giovanni Rotondo. Depois, terminada a guerra, vários desses soldados que presenciaram isso, por curiosidade, quiseram saber que santo protegia aquela localidade. E detalhe, os pilotos eram protestantes. E quando chegam, descobrem que o tal santo estava vivo. E puderam conversar, e o próprio Padre Pio, antes deles falarem, já sabiam quem eram, e falaram: vocês tentaram nos bombardear. Então, revelando, vamos dizer, a identidade desses soldados, e eles se converteram. Então, nós temos muitos desses relatos sobrenaturais, essas graças, esses milagres, desse modo, revelam que o Padre Pio não apenas tinha uma vivência da cabeça dele, mas que esta vivência, principalmente da paixão de Cristo, dava os frutos, né? Os frutos da paixão justamente é a salvação e a redenção dos pecadores. De modo especial, o Padre Pio vivenciava isso no confessionário, qual ele
passava horas e horas no confessionário. É muito interessante sabermos que ninguém ficava com o Padre Pio mais de 3 minutos. Quer dizer, para uma boa confissão não é mais necessário 3 minutos. Raramente alguém ficava mais que 10 minutos. E muito mais interessante é que ele, antes das pessoas confessarem, dizia praticamente todos os pecados da pessoa. Mas o mais interessante é que ele deixava o pecado mais cabeludo por último para a pessoa dizer. Então, quando a pessoa ali era quebrada, ou então se ela não estava preparada, o Padre Pio simplesmente a enxotava. Agora nós devemos entender, isso foi de um modo sobrenatural. Teve um padre tentando imitar o Padre Pio, começou a enxotar todos os pecadores do seu confessionário. O Padre Pio mandou chamar e falou assim: olha, eu tenho graças de Deus que me faz ver certas coisas que o senhor não tem, então basta que o senhor perdoe os pecadores. Para dizer que o que o Padre Pio fazia não era simplesmente uma coisa da cabeça dele. Mas por que ele fazia isso? Então, nós temos relatos somente de um frade que ajudou o Padre Pio. O Padre Pio podia estar, por exemplo, sendo um bom humor, ele às vezes celebrava a missa, atendia as pessoas, e na hora em que entrava no confessionário, vinha sobre ele o peso dos pecados daqueles que ele ia atender. Então esse peso era terrível. Então ele é tipo como uma cruz, um sofrimento sobrenatural que ele recebia. Então por isso no confessionário praticamente ele mudava a sua atitude. E nessa atitude porque ele estava nas chagas físicas que ele tinha, doíam mais do que o comum, e ele percebia aquilo que aqueles pecados fizeram para Nosso Senhor. Então, deste modo, ele participava com Cristo do mistério da reconciliação, da redenção de todos aqueles que vinham confessar. Então, nós precisamos entender, assim, esse ministério do Padre Pio não era simplesmente uma coisa de fachada, mas ele vivenciava com Cristo a paixão, e a paixão nós devemos entender. Cristo morreu por nossos pecados em São Paulo. Então, Jesus levou sobre si os nossos sofrimentos, a nossa dor, o nosso pecado, e tudo aquilo que significava diante de Deus. E o que o Padre Pio vive é a participação nessa paixão de Cristo. São Paulo fala que isso é possível porque ele fala: completo no meu corpo que falta a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que de fato nós devemos entender que não só Cristo sofreu pelos nossos pecados, mas também ele fez participar do seu corpo, que é a igreja, deste mistério da paixão. Pelo mistério da paixão, de fato, que nós trazemos a redenção para o homem pecador. E nós víamos isso acontecer na prática com o Padre Pio. De certo modo, vamos dizer assim, a igreja é corredentora com Cristo. A igreja, se é o corpo de Cristo, ela vive tudo que Cristo viveu. E ela tem o poder de viver isso. E o Padre Pio, como um membro da igreja, e para isso o carisma é um dom para o corpo de Cristo, o carisma então que o Padre Pio tinha, era para revelar esta dimensão, às vezes esquecida, do mistério da redenção, que nós participamos, é claro, de muitos modos. O Padre Pio tinha o seu modo particular de participar, mas nós podemos aprender muito com este modo de participação do mistério da redenção. O Padre Pio teve que sofrer muitas injustiças, mas se nós olharmos e compararmos com a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, foram as mesmas injustiças que Nosso Senhor sofreu na sua paixão. Foi perseguido mesmo dentro pela própria igreja, sofreu 6 processos canônicos dentro da igreja, sendo, de certo modo, seus maiores opositores, membros da igreja. Porque isso estava na missão do Padre Pio. O Padre Pio veio num tempo justamente que ele sabia o que a igreja passaria. Então ele vem com um carisma em favor da igreja, de purificação, santificação. Graças a muitas coisas que o Padre Pio sofreu,
a Igreja também atualizou muitas das suas leis canônicas. Isso é um fato histórico que foi revelado recentemente, depois da canonização do Padre Pio. Então, nós sabemos então que o São Pio sofreu todas essas coisas, como Jesus sofreu nas mãos dos sacerdotes instituídos por Deus da antiga aliança. Então, Nosso Senhor sofreu isso. Padre Pio também sofre. Fora, claro, todo o ódio, toda a perseguição que sofre também por parte do demônio, como Nosso Senhor foi tentado no deserto, como Nosso Senhor passou todas essas coisas. Mas vemos se repetir na vida do Padre Pio a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas, vamos dizer assim, no seu lado glorioso, mas também sua dolorosa paixão. Por outro lado também nós vamos ver sempre este lado vitorioso, né? Nosso Senhor também experimenta a ressurreição. Esses dias nós vivemos a ressurreição e de fato os frutos de toda essa vivência do rolê de São Pio se verifica nessas conversões, nessas curas milagrosas e nos últimos dias até no desaparecimento das chagas, porque de fato a paixão de Cristo é um caminho, claro, não em Cristo, porque também Cristo aparece ressuscitado com as chagas, mas na vida do Padre Pio, o desaparecimento das chagas era como sinalizando o mistério da ressurreição, no sentido de que nenhum santo, nem mesmo o Padre Pio, é Cristo no lugar, mas com Cristo ele participa da paixão. Quer dizer, Jesus mesmo falou isso: sem mim nada podeis fazer. Então o Padre Pio não era alguém que fazia, redimia ou fazia alguma coisa fora de Cristo, era alguém que estava dentro de Cristo, no mistério de Cristo. E Jesus Cristo se utilizava dele. Muitas vezes Nosso Senhor mesmo manifestou isso ao Padre Pio, né? Jesus quem quis este homem para o nosso tempo, para os acontecimentos. Ele foi tão presente no nosso tempo que muitas personalidades o conheceram. De um modo particular, podemos lembrar São João Paulo II, já como sacerdote, pôde visitá-lo, se confessar com ele, e depois ainda como cardeal mesmo se lhe dirige uma carta pedindo a cura de uma colaboradora que estava com câncer. E claro, a cura aconteceu. São Pio era dotado também de dons extraordinários que desafiavam a ciência, desafiavam os céticos. Por exemplo, ele tinha febres altíssimas, às vezes mais de 48 graus. Cientificamente, uma pessoa com 48 graus de febre estaria morta. Então, perdia muito sangue nas suas feridas foram analisadas, todas as teorias de pessoas que já fizeram incisões do tipo não explicam como o Padre Pio ainda conservava em si uma saúde. Os exames muitas vezes de sangue que se faziam do Padre Pio demonstravam que não havia nenhuma presença de nenhuma bactéria ou vírus no seu corpo, e ao mesmo tempo ele vivenciava todo esse sofrimento espiritual. Nós entendemos não apenas no plano natural, mas no plano sobrenatural. Padre Pio era dotado do dom da bilocação, um dom famoso entre os franciscanos. O primeiro santo a ser registrado essa graça sobrenatural foi Santo Antônio de Pádua, o santo franciscano. E São Pio era dotado então da bilocação. Muitas vezes ele aparecia em lugares. Uma das suas bilocações famosas foi no dia da canonização de Santa Teresinha, foi dia 17 de maio de 1925. Mais de 1000 pessoas que conheciam o Padre Pio viram na Praça de São Pedro, e Padre Pio fazia anos que não ia em Roma,
Aliás, depois que a última vez que ele visitou foi quando a irmã dele entrou num convento de clausura em 1908. Depois disso, não mais ele, depois que ele foi a San Giovanni Rotondo, nunca mais saiu de lá. Muitas vezes a autoridade eclesiástica ordenou a sua saída, mas o povo nunca deixou. Então o Padre Pio nunca, depois que esteve em San Giovanni Rotondo, nunca saiu. Mas em 1925 foi registrado esse testemunho. Também foi testemunhado a famosa bilocação, e foi testemunhada por São Luís Orione. São Luís Orione, santo fundador dos Orionitas, ele foi um dos defensores do Padre Pio. Esse santo gozava de grande respeito junto aos pontífices. Ele era um dos meninos que estava presente à morte de São João Bosco, no oratório de Turim. E São Luís Orione depois vai defender vivamente o Padre Pio e presencia a presença do Padre Pio numa bilocação mas já defendia essas graças. O Padre Pio, então, muitas vezes foi visto em vários lugares, como o caso de uma princesa que chega a confessar-se com o Padre Pio na Basílica de São Pedro, e tenta, como não conhecia o Padre Pio, espera o Padre Pio sair do confessionário, até que um guarda suíço chama a atenção e fala: não há padre aqui, o que a senhora está esperando? Não, eu confessei aqui com o padre. Foram ver, não encontraram. E depois, através de uma foto, ela reconhece e pessoalmente ela comprova essa graça. O Padre Pio, aqui nós estamos dando apenas algumas pinceladas da vida do Padre Pio. Ele é alguém que há muitos livros, há muitos testemunhos, muitos detalhes da sua vida. Mas para nós, nesse tempo da Páscoa, nós queremos lembrar que o mistério da paixão de Cristo, o mistério da ressurreição, o mistério de toda a vida de Cristo, ele deve se tornar presente na vida de um cristão de uma maneira ou outra. O que nós vemos na vida do Padre Pio é que todos os mistérios da vida de Cristo, de algum modo, se fizeram presente. E o sinal mais claro dessa presença de Cristo sempre será a paixão. O Padre Pio formou almas que se tornaram seus filhos espirituais e que seguiram esse caminho. O primeiro caminho, é claro, o Padre Pio apontava o caminho da oração. A oração deve ser profunda, a oração que deve ser vivida, a oração que deve ser procurada. Pois, é claro, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo vivenciada de um modo particular na Santa Missa. Apesar da Santa Missa ter todo o mistério da vida de Cristo, é a paixão de Cristo que nos salva, é a paixão de Cristo que é o ponto essencial. E em toda a missa, Cristo está salvando, e muitos esquecem, muitos colocam um outro objetivo, e a missa deve ter esse ponto culminante. Sempre Jesus Cristo está salvando em cada missa. Por alguns anos mesmo, o Padre Pio foi proibido de celebrar publicamente. Ele continuou celebrando, lembrando agora esses dias de coronavírus e Covid-19. Padre Pio não deixou de fazer seu apostolado, mesmo rezando sua Santa Missa sozinho. E nunca deixou de realizar, porque sabe que, na verdade, não era ele que realizava. Jesus mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Então, é Nosso Senhor que realizava através dele. Era simplesmente um instrumento nas mãos de Nosso Senhor. E Padre Pio, então, vivenciou esta vida de Cristo, né? São Paulo fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Para mim, São Paulo também diz, viver é Cristo. São Paulo, porque também nesse mistério da paixão é muito presente.
teologia de São Paulo para explicar essa figura, por exemplo, de São Pio de Pietrelcina. São Pio era alguém que vivia o seu sobrenatural, vivia, claro, não deixava de ter as coisas do seu dia a dia. E ao contrário do que alguém possa pensar, São Pio também era, vamos dizer assim, uma pessoa humana, uma pessoa até brincalhona, sabia vivenciar, quer dizer, o seu lado místico, não se impunha no seu dia a dia. Então o viver em Cristo, que também todos nós somos chamados a viver, se coloca no nosso caminho para nós aprendermos muitas coisas. O Padre Pio também, claro, ele vivenciava de uma maneira misteriosa tudo isso. Chegava a rezar 30 rosários por dia. Alguém perguntou, mas que tempo e como o senhor reza isso? Aí ele dava a entender que isso era também, participava do mistério de como ele vivenciava isso tudo em Deus. Quer dizer, para Deus nada é impossível. Se nós vivemos uma vida em Deus, podemos fazer coisas maiores do que podemos fazer, né? Aquele que crê em mim fará as coisas maiores do que eu faço. Como isso se dava, também isso é um mistério. Em todo caso, o Padre Pio sempre recomendava a oração, de modo especial, do Santo Rosário, sempre apontou para as coisas, para tudo aquilo que Nossa Senhora pediu, de modo especial em Fátima. Inclusive, o Padre Pio foi curado milagrosamente com a visita da imagem peregrina de Fátima. Caríssimos irmãos, aqui apenas um resumo de quem foi São Pio de Pietrelcina, um resumo também imperfeito, um resumo não total, mas que nós podemos sempre aprender. Nossa parte, nós podemos buscar a oração, podemos buscar vivenciar também a paixão de Cristo de uma forma ou de outra, mesmo no tempo pascal, porque a paixão de Cristo não é algo que deve passar, não é algo que pertence só à Quaresma, mas pertence a todos os dias. Assim como a missa, todos os dias mesmo, uma missa de Natal é o sacrifício do Calvário, assim também nós devemos vivenciar também a missa no nosso dia a dia. E também com Cristo, se com Cristo morremos, diz São Paulo aos Efésios, com Ele ressuscitaremos. Então, caríssimos, nós, nas muitas graças que se produziam da sua oração e tudo mais, nós vemos o poder da ressurreição de Cristo. Não se trata, São Pio não mostrava um Cristo simplesmente morto, mas um Cristo vivo e atuando nele. Então, ele era uma testemunha da ressurreição. Devemos entender que a ressurreição não se dissocia da paixão, pelo contrário, é um testemunho do que Deus fez por nós na paixão. E São Pio mostrava isso realizando esses milagres, as muitas conversões e o próprio testemunho e sua orientação de vida. Por último, o Padre Pio também nos ensinou, ele construiu um grande hospital, a Casa do Alívio do Sofrimento, mostrando que também tudo isso se traduzia na caridade com o próximo. Ele fundou um hospital que ele queria que fosse diferente dos outros hospitais que tratavam a doença e não o doente. E, então ele ensinou aos médicos do hospital que deveriam olhar cada homem como Cristo presente, o Cristo sofrendo presente que precisa ser tratado, não a doença, mas o doente. Porque se só às vezes tratamos a doença, esquecemos que o doente é uma pessoa, um ser humano, e aí desumanizamos a ajuda. São Pio mostra que a nossa verdadeira ajuda então deve olhar em Cristo, e através de Cristo vem cada pessoa, a pessoa de Cristo. Se o Padre Pio se preocupava com os pecadores, é porque via neles aquilo que Nosso Senhor via. Os pecadores são por quem Cristo morreu, por quem Cristo amou. Então é por isso que São Padre Pio dava a vida. Então peçamos a intercessão de São Pio
peçamos que Ele nos ajude a vivermos também nesse tempo, o tempo pascal, todas as graças, todas as bênçãos, que nós possamos viver Cristo, possamos viver também na sua paixão, possamos viver na sua ressurreição, possamos também um dia estar com Ele na sua glória. Eu só gostaria que o senhor desse uma palavra também sobre a relação de Padre Pio com os santos anjos, né? Que é muito forte, muito viva, né? Acho que isso aqui é uma coisa importante, que nem todas as pessoas sabem, sabe dos destinos, sabe do extraordinário que o senhor falou, né? Mas uma coisa extraordinária, acho que é importante também, é essa intimidade que acho que o Padre Pio tinha muito forte com os santos anjos, né? Além das coisas que o pessoal... Às vezes o pessoal sabe mais que ele apanhava do diabo do que exatamente o relacionamento que ele tinha com os santos anjos em geral. Sim, falar um pouco. O Padre Pio ele falava que também cada tempo tem o seu santo, né? Determinado no começo da igreja nós tivemos os apóstolos, tivemos os mártires. Depois, quando os vândalos invadiram a Europa, as famílias ficaram muito dispersas. Deus suscitou um São Bento como uma figura do pai, pois na época do protestantismo Deus suscitou os reformadores. Porém, São Padre Pio fala que o santo dos últimos tempos serão os santos anjos. Então ele fala, este é o tempo, é a hora dos anjos. Inclusive tem um livro, né, que é sobre a vida do Padre Pio, os anjos, né? Tem um livro que chama Padre Pio, os anjos, o outro que chama Esta é a hora dos anjos. Então ele fala que esta é a hora dos santos anjos, porque os santos anjos são os santos dos finais dos tempos, como está relatado no Apocalipse. E ele já vivenciava, é muito interessante, muitas vezes os filhos espirituais do Padre Pio, na época não tinha internet, essas coisas, o telefone era um pouco mais restrito, e então a comunicação com carta era um pouco mais frequente, principalmente, por exemplo, na década de 50, tudo isso. Então os filhos espirituais e as pessoas se correspondiam com carta. E acontecia muitas vezes, a pessoa às vezes não postava a carta no correio, mas o Padre Pio falava que era para mandar o anjo, e a carta desaparecia e aparecia nas mãos do Padre Pio. E lá a carta com todas as coisas. Outras vezes, por exemplo, a pessoa não tinha tempo de mandar a carta, mas podia enviar o anjo ao Padre Pio. E muitas vezes o Padre Pio era acordado de noite com os anjos que eram enviados, né? Até ele brincalhonamente falou, vocês não me deixam dormir mandando seus anjos. Então o Padre Pio foi uma figura próxima aos santos anjos, tinha uma devoção, talvez que ele apanhou, vamos dizer assim, do demônio uma noite toda com isso. Ele aí vê o anjo dele e fala, onde você estava, né? Então o santo anjo daí revela que nunca se apartou dele, estava junto dele. Aí ele vai percebendo essa presença do anjo, que às vezes discretamente dá força contra os ataques do inimigo. Então o Padre Pio muitas vezes recomendava o auxílio. Quando muitas vezes levavam, às vezes mesmo possessos, o Santo Giovanni Rotondo muito próximo ao Monte Gargano, onde tem o famoso Santuário de São Miguel. Então, em muitos casos, o Padre Pio simplesmente enviava ao Monte Gargano e lá as pessoas recebiam a libertação. E ele recomendava a oração aos santos anjos e tudo isso. Nós, com certeza, nós vemos, vivenciando parte até da paixão Nosso Senhor, teve a ajuda de um anjo. E o Padre Pio, ele trouxe também tantas coisas sobrenaturais que ele recordou ao nosso tempo, foi a presença poderosa dos santos anjos na nossa vida. Então, acho que teria até outras coisas a falar dos santos anjos, mas não apenas o Padre Pio recomendava, mas ele
vivenciava essa ajuda dos santos anjos visivelmente, de muitos modos, né? Os santos anjos muitas vezes comunicavam as coisas, mesmo essas, na confissão, muitas coisas que ele sabia, ele dizia que era a comunicação do santo anjo, quer dizer, o santo anjo da pessoa, em auxílio dessa pessoa, comunicava lá os pecados, todas as coisas que essa pessoa precisava, e o Padre Pio sabia por meio do santo anjo. Bem, queremos agradecer a presença do nosso irmão Padre Reinaldo, né? Sacerdote encardeado da Diocese de Osasco, mas sempre está por aqui, né? Nosso grande amigo, que nesse tempo também aqui de amizade está conosco, e de verdade nos transmitindo hoje essa mensagem tão bonita sobre São Pedro Pietrelcino, né? Grande santo, né? De fato, alguém, né? Que de fato foi um marco, né? Na história da igreja, na história dos nossos tempos, como lembra o Padre Reinaldo, né? Nas duas vezes que Deus me deu a graça de ir a San Giovanni Rotondo, né? Na terra do Padre Pio, acho que uma das coisas que mais me impressionou foi um trecho do discurso onde o Padre Pio estava primeiro sepultado, né? Depois ele foi para a igreja novíssima, mas onde ele estava sepultado, ficou a frase de Paulo VI, né? Que vieste buscar aqui, né? E aí, de fato, em Padre Pio não se tinha assim um teólogo por excelência, um filósofo, um grande pregador, né? São Paulo VI coloca isso, né? Mas na verdade era um homem que rezava, né? Acho que nos nossos tempos que a gente está tão habituado e até sedento por ver homens de Deus no sentido também de grandes doutores, que tem muita coisa para ensinar, ou grandes pregadores, né? Ficamos às vezes até alegremente escutando o pregador falar com a gente quando se prega bem, né? A gente fica escutando lá mais de hora, mas esse mistério que o senhor falou, do mistério da identidade de Padre Pio com a paixão de Cristo, era o que mais atraía, seduzia, né? Esse espírito junto ao mistério de Cristo, né? Ao mistério de Deus, né? Alguém mergulhado nesse mistério. E o que é possível a todos nós, ao mesmo tempo que traz tanta coisa extraordinária, o seu perfil, né? Porque assim Deus quis por diversos motivos, mas também tem algo nele que todos nós podemos imitar, né? Essa vida de oração, essa vida de intimidade com Deus, né? Feita na fé, feita no amor, acho que todos nós podemos fazê-lo também, né? Então, agradecendo ao Padre Reinaldo, e agradeço a você que participou conosco, que esteve conosco, né? E assim, eu e o Padre Reinaldo abençoamos você hoje, né? Pedindo a bênção do Senhor por intercessão da Virgem Maria, do glorioso São José, dos nossos santos anjos da guarda, intercessão de todos os santos anjos santos deste dia, intercessão do glorioso São Pedro Pietrelcino, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, permaneça sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde, Deus abençoe, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.